na primeira entrada dele, ele estava um pouco disperso. Vai tomar um puxão de orelha quando chegar em casa, com certeza. E também em algumas poses que nós treinamos e algumas coisas que eu pedi para ele fazer, nas primeiras ele não fez. Como eu tenho um tempo curto de trabalho com ele, eu preciso entender se isso é uma característica dele ou se foi uma falha. Por isso que eu não gosto que não entre 100% desde o início. Você não entende, sinceramente. É bom no campeonato, mas é bom não entrar 100%. Que isso? Então você tem que entrar em todos os campeonatos 100%. Então se ele tá focando Mr. Big lá na Evolution. Esse é o nosso foco. Mas a obrigação dele é entrar aqui 100%. Ele não vai fazer todo direitinho, não vai isso- tirar água, isso não ele vai tá. colocar carboidrato. Agora eu vou... Então 100%. Não. O que é, exatamente, o que vamos seria definir, não entrar 100%? Não entrar 100% não é porque não fez 100%. Fala, rapaziada. O Pinduca, Eduardo Correia e o mestre Johan discutiram aí sobre o Horse ainda nas prévias, né? Que durante esse podcast não tinha acontecido as finais. E eles comentaram aí que o Horse, né, não tava das suas melhores condições, que do Romênia do ano passado, né, ele veio mais condicionado. As poses também não estavam boas, né? E parece que ele não veio 100% nesse campeonato. E pelo que foi dito aí, parece que ele vai trazer mais condições no Praga Pro, né? Contra o Siban, que ele quer fazer bonito. Em dezembro que vai acontecer o Big Evolution. Chegou a Black Friday na consultoria Like a Protein, onde você terá um acompanhamento de um profissional que vai personalizar o seu treino e a sua dieta da melhor forma possível. O João Pedro, criador da Like a Protein, já realizou esse trabalho com milhares de pessoas através da sua consultoria. Somente neste mês de novembro está com desconto de até 50%. E as vagas são limitadas, então não perca tempo e clique agora no link da descrição. Mas eu queria saber, Pinduca, a respeito do Rossi. Tu teve essa mesma impressão, que ele começou um pouco devagar e depois foi melhorando? Quais os aspectos que gostaria de pontuar? Eu percebi isso também. Na primeira entrada dele, ele estava um pouco disperso. Vai tomar um puxão de orelha quando chegar em casa, com certeza. E também em algumas poses que nós treinamos e algumas coisas que eu pedi para ele fazer, nas primeiras ele não fez. Na última pose ele até fez, que é aquela coisa assim, o atleta tem muitos anos já de carreira e está acostumado a fazer de um jeito, e a gente mudar isso é difícil, né? Não é só treinar, porque o tempo de palco dele comigo é muito pequeno. É o ano passado que eu tive com ele também na Romênia, e agora essa primeira competição que eu trabalhei mais tempo com ele no cutting. Então, assim, para ele melhorar nesses pequenos detalhes, a gente precisa de um pouco mais de tempo. Sim. Então, assim, não vou cobrar ele tanto nessa competição, mas com certeza vou cobrar ele mais nas próximas. Então, queria aproveitar que tu está falando sobre isso, porque eu fiz um comentário hoje de manhã falando que eu falei que eu ia te perguntar agora. Eu tive a impressão que o Rossi, que o foco principal dele não era o Romênia, por já ter visto o Rossi um pouco mais condicionado. O Rossi da Romênia do ano passado estava um pouco superior em termos de condição, porque o Rossi evoluiu em termos de desenvolvimento muscular. Ele continua evoluindo, né? Ele tem consciência dos pontos, vocês têm consciência dos pontos que ele precisa melhorar. Ele está melhorando, como tu disse, é uma questão de construção, demora um pouco mais, mas o condicionamento ele consegue ser ajustado mais facilmente do que construir músculo, né? Perder gordura é mais rápido e perder água do que ganhar músculo. Então eu queria saber se o foco realmente era Romênia, quais os planos e se houve alguma estratégia para poder segurar um pouquinho a condição, para poder ter um pouco mais de lenha para queimar nos próximos campeonatos. Exatamente essa é a questão. O campeonato da Romênia é o primeiro que ele compete esse ano, então a gente já sabia que ele não estaria 100% nessa competição e que ele evolui muito para a segunda competição, Perfeito. que seria o caso da competição em Praga, ano passado, pós-Romênia. O físico dele tinha evoluído muito em questão à qualidade. Então, o nosso objetivo inicial era irmos bem na Romênia para entrar no jogo, né? Com sede de vitória. A gente não entra num campeonato para perder, a gente entra sempre num campeonato para vencer. E a gente sabe que a gente tem concorrentes bons ao lado, então ele não podia entrar tão longe do que precisava nesse evento, mas a gente também sabia que podia guardar um pouco para o próximo evento, que seria até então, o Big Man na Espanha, dia 1 de dezembro. Cara, mas assim, já que ele vai participar de 3 seguidos, né? E o Big Evolution, que é só em dezembro, então ele vai ter 2 semanas a mais aí, dá uma diferença no físico, mas por que não tenta entrar, então, todos no 100%, né? Igual o Johan falou, não tem papas na língua, né? Ele falou, ele tem que entrar 100% em todos os campeonatos, não tem essa, no Romênia aqui vou entrar 90%, aí no outro eu puxo mais. Você tem que tentar a condição. Tudo bem que às vezes o físico não responde, né? O shape de uma competição seguido da outra, mas você tem que tentar entrar no seu melhor, cara. Aqui ele veio maior, né? Mas ainda faltou condição. As costas ainda estavam lisas, os glúteos. Ainda falta tempo, né, para ele trabalhar mais isso, até porque acho que é só o 4º show do Horse aí no profissional. Então essa era a nossa estratégia. Vamos competir na Romênia e depois vão apostar todas as fichas
no 100% dele hoje, no Big Man, dia 1º de dezembro. Nós temos 3 semanas de intervalo, então isso já estava planejado entre a gente. Quando eu digo entre a gente, ele e o Milos. Só que o Horse, vendo essa notícia do Siban dizendo que ia para Praga competir na Open, ele sozinho ele tomou essa decisão, foi ao vivo inclusive, para quem assistiu, viu ele dizendo: vou para Romênia, já que ninguém vai, eu vou subir lá com o Siban em Praga, né, para Praga. E eu tava na mesa junto e eu falei: como? Porra, mas isso não tá combinado, porque muda totalmente a nossa estratégia. E aí aquela coisa assim, o que todo mundo pensa então? Se ele não está no 100% dele na Romênia, ele vai buscar o 100% em Praga. Não devemos. Não é a nossa estratégia também. Olha o Brandão, ele já conseguiu a vaga no Romênia, né? Ele já estava todo planejado, porque ele falou assim, ele falou meses antes: se eu vencer o Romênia, eu só volto no Olímpia do ano que vem. Ou seja, ele vai fazer um offzão absurdo aí de 1 ano novamente para voltar maior, voltar mais condicionado, né? Para bater de frente com os caras ali, subir posições. Agora o Horse não, ele vai competir em 3 seguidos, né? E praticamente não vai vencer de novo esse, né? Porque o Martin é muito forte, talvez ainda perca do Siban. A prioridade sempre foi o Romênia, e o Big Man é a nossa prioridade. O 100% ele tem que estar no Big Man. Então, para quem achar assim, pô, mas tá faltando isso, tá faltando aquilo, calma, gente. Faz parte do nosso planejamento. Todo atleta e treinador, ainda mais no nível profissional, sabe que tudo que é feito numa finalização é pesado pra caramba. Exige demais do corpo. E que a gente não vai conseguir repetir 100% mais do que uma vez. É aquela que o objetivo principal é para atingir o 100%. Na outra você pode estar 90%, 85%, mas menos do que isso você não pode estar, porque senão você vai tomar uma bomba terrível e não vai nem classificar. Que foi o que aconteceu com ele no Arnold. Né? Ele não estava nem nos 85% e ele acabou não classificando. Ô, Pinduca, tu falou que ele... Melhor nem ir, então. Tu concordou que ele começou um pouco devagar e foi crescendo, e tu falou: vou dar um puxão de orelha. O que tu acha que faltou ali pro... Não, então, num campeonato como esse, desse nível e da importância que ele tem, o atleta tem que chegar logo na primeira entrada no foco total das poses e da postura dele no palco. Cara, tu sabia que eu também tenho dificuldade? A primeira entrada pra mim é a pior de todas. Eu vou tentar saber o que aconteceu. É difícil. Eu vou tentar saber o que aconteceu, porque assim, o Horse não gosta de aquecer muito. Ele gosta de, na própria competição, ir aquecendo, pousando, e ele sente que é melhor para ele manter a estrutura dele dessa forma. Ele sabe que se ele aquecer demais, ele pode ficar bom no backstage e depois perder condição no palco. Ele já passou por isso antes. Então, por isso, ele aquece muito pouco. Então, pode ser que isso tenha a ver também com o nível de atenção que ele estava no início, porque também não estando muito aquecido, e ele não entrou com um nível de atenção tão alto. E isso melhorou, graças a Deus, depois ele melhorou. Eu preciso, como eu tenho um tempo curto de trabalho com ele, eu preciso entender se isso é uma característica dele ou se foi uma falha. Entendi. Como vocês estão dizendo, que no seu caso é uma característica sua. É uma dificuldade que eu tinha de entrar. É uma dificuldade que você tem, mas depois que você está dentro, pode ter uma descarga adrenergética e você ficar mais aceso e mais focado. Porque tem gente que não compete, então não entende o que é estar ali no palco na hora que você sobe, né? Mesmo que você seja um atleta experiente, cada competição é uma competição. Sim. Né? Você não sabe o que vai acontecer. Né? Você tem que entrar no seu melhor, tem que fazer o seu melhor, mas quem vai decidir tudo são os árbitros, é o que eles estão vendo. Por isso que eu não gosto que não entre 100% desde o início. Você não entende, sinceramente. É bom no campeonato, mas é bom não entrar 100%. Que isso? Então você tem que entrar em todos os campeonatos 100%. Então, se ele está focando Mr. Pig lá na Evolution, esse é o nosso foco. Mas a obrigação dele é entrar aqui 100%. Ele não vai fazer todo direitinho, não vai isso, tirar água, não vai tá, colocar cabo não, agora eu vou... então 100%. Não, ele tá fazendo 100%. Ou ele faz uma coisa diferente. Ele fala: não, eu vou tirar água, eu não vou colocar cabo e trato. Assim, exatamente, o que seria não entrar 100%? Não entrar 100% não é porque não fez. Exatamente isso que eu falei, concordo 100% com o mestre Johan, porque se você não tá no seu 100%, então nem vá no campeonato, você vai ali com 85%, 90%, não tô no meu melhor, depois fala: pessoal, não foi muito bem por causa disso, daquilo, é melhor você nem ir. Foque em uma competição ou duas, né, para você tentar aí uma vaga pro Mr. Olímpia, do que ficar indo em todos aí por hype, né? Eu tenho essa impressão, pelo menos. 100%. É porque o corpo não reage pro 100%. Ele só reage pro 100% na segunda competição. Entendeu? O que ele vai fazer de diferente? O que ele vai fazer de diferente nas próximas competições que ele não fez nessa? Tem coisas fisiológicas que não tem explicação. É a individualidade biológica de cada um. Então, a fisiologia humana, ela é igual, mas as capacidades são diferentes. Tá. Então, todo segunda competição dele, ele sempre entrou melhor no histórico dele. Então, é até melhor que ele compita numa competição antes da competição alvo.
Porque é a forma com que o corpo dele reage. Então, em teoria, ele estaria melhor em Praga. Ele é totalmente diferente de outros atletas, né? Porque geralmente na primeira competição você tá melhor, aí na segunda seu corpo já tá mais desgastado, né? Que já vem de uma finalização, aí você fazer outra, o corpo dá uma regredida. Pelo que o Pinduque está falando aí, então o Horst é o contrário, né? Na primeira ele vai mal, aí na segunda é que ele vai bem. Não faz muito sentido isso. Então, aí nós temos um problema. Porque assim, ó, se a gente fez tudo 100% agora e vai chegar nessa condição que ele está. Praga, se ele fizer tudo de novo 100%, ele vai estar melhor em Praga. Porque a segunda competição ele fica melhor. A única dúvida que a gente vai ter é se ele vai conseguir entrar com a mesma qualidade na terceira competição, que é o nosso alvo na Romênia. A única coisa que dá um respaldo para a gente entender que isso é possível é porque ela tem 2 semanas de diferença e não uma. Então dá tempo do corpo dele se recuperar para que a gente possa ter de novo o 100% dele de físico e não fazer o 100%. Ele tem uma semana, ele compete semana que vem em Praga, e depois ele teria 2 semanas. Depois ele tem 2 semanas. Ele volta para o Brasil ou ele volta para o Brasil. Tá. Logo depois do campeonato ele já vai voltar, já tem passagem comprada para voltar, sair do campeonato e já voltar para o Brasil. Depois de Praga, no caso. Depois de Praga, exatamente. E daí ele volta para o Brasil e aí a gente volta ao trabalho aqui e depois embarca uma semana antes para a Espanha. Para chegar lá também no sábado anterior ao do campeonato na Espanha. Então essa é a estratégia. E vamos ver como o corpo dele então vai reagir em 3 competições. Porque assim, ó... Cara, 3 competições seguidas é muita coisa. A minha visão que eu tenho do Horst aí é que ele compete assim só pelo hype, né? Só porque gosta, assim, e não segue muito carreira disso. Até porque ele é empresário, ele tem outros negócios, ele cuida de outras coisas. E às vezes ele brinca aí de competir. Porque ele poderia aí focar em apenas uma competição. Ou que seja essa de dezembro, mas ele quer o hype do subir ao lado do Ciban. Não tá errado. O Ciban, né? Vai sair em tudo quanto é lugar ali, as fotinhas do lado. Ele pode ser que vença o Ciban ou não também, né? Se perder também, aí fica até feio um Open perder para um Classic, enfim. Tudo que você faz no seu corpo, você tem que fazer o 100%. Mas você promove alterações hormonais, por exemplo, a aldosterona. Quando você desidrata e você tira o sódio do seu corpo, deixa ele muito baixo, a aldosterona é um hormônio que vai subir. E essa subida, ela varia de indivíduo para indivíduo. Tem pessoas que ela sobe demais. Isso vai dar um rebote. Aquele rebote que você vê em alguns atletas pós-competição, às vezes ele é causado exatamente por causa desse hormônio. Outros reagem menos, ela sobe menos. Então o rebote é menor. Tudo depende de como ele vai ficar depois da competição para fazer tudo de novo. Agora, semana que vem, a gente vai ter Horst subindo nos palcos com o Ciban, com Chau Clarida. O Chau Clarida também, né? Também vai. E o Martin, né? São os 4 mais famosos que vão estar lá, pelo que a gente sabe até agora. E quais são as expectativas que vocês têm para esse show? Qual é a ideia? Bom, se bem que eu conheço o Horst, ele vai querer puxar mais o condicionamento para Praga, independente de qualquer coisa. Ele vai querer entrar melhor lá, independente do que ele está buscando. É uma condição natural dele querer performar mais. Então, acredito que ele vai, nessa semana, apertar mais a dieta para buscar mais condicionamento, mais cortes, principalmente de costas. Né? Porque se você pegar as fotos dele da Romênia no ano passado, de costas para esse, vocês vão ver uma mudança. Eu vou até pedir para o Jason fazer isso, que ele é bom em fazer as fotos de comparação e mandar para a gente, porque daí a gente vai ver exatamente o quanto ele evoluiu do ano passado para cá, no volume das costas e em detalhamento. E aí, lá em Praga, ele indo mais detalhado, mais definido, vai ficar melhor para ele no palco, com certeza. E precisa, né? Porque o Ciban vai entrar que nem o Emílio entrou. Ele tem algumas poses que eu acho muito forte do Horst, que é, vamos lá, mais musculoso de frente, abdominal de frente, tríceps de lado, duplo bíceps de frente. E o peitoral de lado. E o peitoral de lado é muito bom. É, muito bom. Né? A gente está falando de 5 poses, sendo que são 8 compulsórias? E tem aí expansão de dorsal de costas e de frente e também duplo bíceps de costa. Não, eu sei. Então, de 8, 5 poses são muito boas. São, tipo, muito, muito boas. Então, ele teria aí ferramentas para brigar. Tem ferramentas para brigar. Então, a única coisa que é possível de fazer agora, nesse espaço de tempo tão curto, é ir mais condicionado, sem dúvida. Fazer o condicionamento dele ficar melhor no palco para o próximo evento. E como eu falei, isso não talvez atrapalhe para o Big Man, porque o Big Man são 15 dias depois.
Certo. Entendeu? Então dá tempo de ter o rebote, dá tempo do corpo se regularizar até o outro fim de semana e para poder finalizar ele lá no dia 1º de dezembro.